Bom, pessoal, então dando continuidade à nossa primeira aula de probabilidade, agora a gente vai falar sobre probabilidade condicional. Bom, muitas das vezes, quando a gente quer determinar uma probabilidade, né, qual a probabilidade de um evento ocorrer, esse evento ele vai depender de um evento prévio, de um evento que ocorreu, vamos dizer assim, anteriormente. Então, quando a obtenção das probabilidades depende do que é conhecido, do que foi aprendido ou assumido, a gente vai falar de probabilidade condicional. E vocês vão ver que todas as vezes que aparecer a expressão dado que, vocês já vão ter em mente de que a gente precisa direcionar todo o nosso pensamento para uma probabilidade condicional, tá bom? Então, ouviu o dado que, pensa em probabilidade condicional. Então, vamos imaginar a seguinte situação. Sejam dois eventos, né, A e B, de um espaço amostral, S, tá? Associado a um experimento em que a probabilidade de A é maior que zero. Então, outra coisa importante. Para que eu tenha um evento condicional, eu preciso que minha probabilidade seja, né, do evento inicial, do primeiro evento, seja maior que zero. Justamente porque a gente vai ter uma divisão. E a gente não pode ter um denominador igual a zero nesse caso, ok? Então, a probabilidade de B ocorrer condicionada a A ter ocorrido será representada por probabilidade B dado A. Então, esse símbolo aqui que vocês estão conhecendo agora, esse símbolo aqui, ó, essa barrinha aqui, indica uma probabilidade condicional, ok? Então, se eu quero falar qual a probabilidade de B ocorrer dado que A ocorreu, então eu vou escrever dessa forma, probabilidade de B, tracinho A, B dado A. Se eu quero o inverso, qual a probabilidade de A ocorrer dado que B ocorreu? Então, eu vou ter a probabilidade de A, tracinho B, né, que é o A dado B, ok? Então, vamos imaginar esse nosso aqui, espaço amostral S. E eu tenho os eventos A e os eventos B. Então, quando eu falo dado que A ocorreu, eu simplesmente paro de olhar para todo o meu espaço amostral e passo a olhar apenas o meu evento A. Ou seja, lembra lá no nosso princípio da equiprobabilidade que o nosso denominador era o número de resultados possíveis, né? Então, era o total de elementos do nosso espaço amostral. Agora, a gente vai esquecer o espaço amostral e quem vai definir o nosso denominador é o evento A, nesse caso, já que dado que A ocorreu. Então, eu deixo de olhar meu espaço amostral e passo a olhar o meu evento A. Então, o evento A vai ser o meu denominador. Eu até dou uma dica que às vezes a gente começa a embolar um pouco essas letras, de que o nosso evento, né, condicional, nesse caso o evento A, ele vai estar no denominador. Então, todas as vezes que aparecer, né, o evento depois da barrinha, é esse evento que vai estar no denominador, tá? Só para vocês terem isso em mente. Então, se eu falo, dado que A ocorreu, agora eu não vou olhar mais o espaço amostral, eu vou olhar o quê? O meu evento A. Qual a probabilidade de B ocorrer? Então, agora eu vou buscar pelos resultados favoráveis, que são os resultados de B, mas apenas aqueles, o quê? Que pertencem ao evento A. Porque é ele que está limitando o meu olhar, certo? Então, se vocês perceberem, o que eu vou ter é a probabilidade da interseção de A com B dividido pela probabilidade de A, que é justamente o quê? O que é isso aqui? É a probabilidade da interseção de A com B. E quem é meu denominador? Tudo isso aqui, que é o evento A, a probabilidade de A. Então, se eu quero escrever isso em termos de números, né? N de AB vai ser o quê?
os resultados favoráveis da interseção, dividido por todos os resultados possíveis. E o N de A vai ser os resultados favoráveis do evento A sobre todos os resultados possíveis. Então, quando eu tenho N de AB sobre N de A, dividido por N de A sobre N de AB dividido por N, dividido por N de A dividido por N, eu tenho que repete o primeiro e multiplica pelo inverso do segundo. Então, eu passo a ter o quê? N de AB sobre N de A. Então, foi o que eu falei para vocês. Agora, o meu denominador deixa de ser os resultados possíveis do espaço amostral. Quem está mandando agora é o evento A. Então, é ele que vai estar no denominador. Ok? Então, essa é a probabilidade condicional. E aí, eu poderia, né, não desejar o quê? B dado A, mas poderia desejar A dado B. Então, nesse caso, quem vai agora para o meu denominador, lembra que eu falei para vocês, depois da barrinha, vai para o denominador, é a probabilidade B. Mas o numerador permanece o mesmo, porque a interseção de A com B é a mesma do que a interseção de B com A, certo? Então, na probabilidade condicional, eu vou ter a probabilidade da interseção dos eventos e no denominador eu vou ter a probabilidade do evento condicional, do evento que está condicionando, certo? Na verdade, o evento condicionante para aquele meu experimento, ok? E é importante a gente ter em mente que as probabilidades condicionais, elas não são definidas quando as probabilidades dos denominadores são iguais a zero, ok? E aí a gente vai ter uma regrinha muito interessante, que é a regra da multiplicação para probabilidades condicionais. Por quê? Porque ela vai ser importante na hora que a gente falar sobre o teorema de Bayes. Então, a gente viu no slide anterior, vou escrever aqui novamente, que o quê? Que a probabilidade de B dado A é a probabilidade da interseção de A com B divididos pela probabilidade de A, certo? E a probabilidade de A dado B é a probabilidade da interseção de A com B divididos pela probabilidade de B. Então, assumindo que a probabilidade de A e a probabilidade de B sejam maiores do que zero, eu posso reescrever multiplicando esses dois termos, certo? Então, eu vou ter o quê? Probabilidade de B dado A vezes a probabilidade. Peraí que eu... Ai, meu Deus. Não. Isso. Não. Como é que eu faço pra voltar? Ai, como é que eu faço pra voltar? Tá, então vamos de novo. Já que meu desenho foi desfeito. Tudo bem. Então, eu tenho aqui... Vamos lá. A probabilidade, para fixar, hein, gente? Probabilidade de B dado A é igual à probabilidade da interseção de A com B divididos pela probabilidade de A. E a probabilidade de A dado B é a probabilidade da interseção divididos pela probabilidade de B. Ó, só lembrar do denominador. Então, assumindo que a probabilidade de A e a probabilidade de B são maiores do que zero, eu posso multiplicar esse elemento vezes esse e esse vezes esse, de maneira cruzada. Então, eu posso reescrever como probabilidade de B dada a probabilidade de A vezes a probabilidade de A
igual à probabilidade de A interseção com B. E nesse caso, eu tenho a probabilidade de A dado B vezes a probabilidade de B, que vai ser igual à probabilidade de A interseção com B. E o que acontece? Esse elemento é igual a esse elemento, então, consequentemente, eu posso falar que essa multiplicação é igual a essa multiplicação. Então, a probabilidade de B dado A vezes a probabilidade de A é igual à probabilidade de A dado B vezes a probabilidade de B. É isso que a regra da multiplicação para probabilidades condicionais nos diz, ok? Então, tenham isso em mente. Se a gente sabe a probabilidade condicional, a gente sabe a regra da multiplicação, porque basta a gente igualar a probabilidade da interseção, ok? Bom, e aí, sabendo tudo isso, a gente vai chegar na lei da probabilidade total. Sempre a gente pode dificultar um pouquinho mais. O que diz o seguinte: seja S o espaço amostral de um experimento e considere K eventos disjuntos. O que são eventos disjuntos? São eventos que não possuem interseção entre eles, ok? E esses K eventos disjuntos, que na nossa figurinha aqui são 5, eles formam, somando esses 5 eventos disjuntos, eles vão constituir o nosso espaço amostral. Então, se vocês observarem aqui, ó, a gente tem B1, que é o primeiro evento disjunto, que eu vou botar aqui umas bolinhas. A gente tem B2, que é o segundo evento disjunto, que eu vou botar esses tracinhos. B3, que é onde eu tenho aqui meus asteriscos. B4, que eu vou botar quadradinho. E B5, o nosso último evento disjunto, que eu vou colocar bolinha assim maior, ok? Então, se vocês olharem, somando os 5 eventos disjuntos, eles formam o nosso espaço amostral S, que é esse retângulo aqui, ó. Isso aqui é o nosso espaço amostral, certo? É esse nosso espaço amostral. E aí eu tenho um evento A, que é essa coisa redonda aqui, ó. Não é exatamente redondo, né? Mas é o nosso evento A. E aí vamos imaginar o seguinte: eu quero determinar o evento A. Qual a probabilidade do evento A, na verdade? Eu quero determinar essa probabilidade. Eu sei que a probabilidade de A pode ser dada o quê? Pela soma de cada uma dessas probabilidadezinhas aqui. Correto? Só que cada uma dessas probabilidadezinhas apresentam uma interseção com cada um dos eventos disjuntos. Então, eu poderia falar que a probabilidade de A é a soma da probabilidade de A interseção com B1 mais a probabilidade de A interseção com B2 mais... Peraí, gente. Ui. Só um minutinho. Não tem. Então, vamos ter que escrever aqui mesmo. A probabilidade... Vamos fazer o seguinte, deixa eu deletar isso. Deletar. Pra eu conseguir escrever aqui, pra vocês visualizarem também. Então, vamos lá. A probabilidade de A vai ser dada pela probabilidade de A interseção com B1
mais a probabilidade de A interseção com B2, mais a probabilidade de A interseção com B3, mais a probabilidade de A interseção com B4, ai senhor, não vai dar, mais a probabilidade de A interseção com B5, ok? Então, se eu pegar cada uma dessas probabilidades de A interseção com cada um dos eventos disjuntos, eu chego na minha probabilidade de A, ok? Então, como eu já vi que a probabilidade da interseção pode ser dada pela probabilidade do quê? Uma probabilidade condicional, lembra? Pela probabilidade do evento. Eu posso reescrever, vamos supor aqui, probabilidade de A interseção com B1 como a probabilidade de B dado B1, né? Dado A vezes a probabilidade de A, tá certo? Tá certo, mas não faz sentido, por quê? Porque o que eu quero é a probabilidade de A, então eu não tenho essa informação. Então eu vou reescrever de outra forma. Deixa eu ver se eu consigo ir apagando aqui. Como que eu vou escrever? Eu vou escrever como a probabilidade de A dado B1 vezes a probabilidade de B1. Mais a probabilidade de A dado B2 vezes a probabilidade de B2. E vou fazer isso para todas as minhas parcelas. Então, se eu quiser, eu posso reescrever essa soma dessas parcelas de maneira genérica, que é utilizando um somatório. Então, eu vou variar esse meu somatório de 1 até K. Nesse nosso caso, K é igual a 5, então de 1 até 5. E vou multiplicar, né, a probabilidade de B vezes a probabilidade de A dado B, né, sendo esse B, B1, B2, B3, B4 e B5, e vou somar todas essas parcelas, que é exatamente o que a gente estava fazendo aqui, tá? Então, se eu sei probabilidade, eu chego na probabilidade condicional, sabendo da probabilidade condicional, eu chego na regra da multiplicação de probabilidades condicionais, que, consequentemente, permite, então, eu montar a lei da probabilidade total. Ok, gente? Então, isso tudo vai ser importante, isso tudo é uma preparação para o que a gente vai ver daqui a pouco, que é o teorema de Bayes. Bom, então, para a gente descontrair um pouco, né, já que a gente está vendo várias fórmulas, várias leis, várias regras, vamos imaginar o seguinte problema. Esse problema de Monty Hall é um problema muito interessante e ele é bem bacana porque ele vem sendo discutido por várias pessoas, tem uma história bem interessante por trás. Para vocês conhecerem um pouco mais, cliquem aí, entrem nesse link que vai ter um videozinho explicando. Mas basicamente, o que consiste o problema de Monty Hall? Monty Hall, se eu não me engano, era um apresentador ou era o nome de um programa parecido com a Porta dos Desesperados, em que ele tinha um participante, certo? E a gente tinha 3 portas. Em uma porta a gente tinha um carro e nas outras 2 a gente tinha um bode. E aí o participante ele escolhia uma das portas. Após escolher uma das portas, o apresentador, que sabia exatamente onde estava o carro e onde estavam os bodes, abria uma porta contendo um bode. E aí ele perguntava para o participante se ele queria trocar ou não de porta. E aí eu deixo a pergunta para vocês. O que vocês recomendariam? Trocar ou não trocar de porta? Pensem aí um pouquinho.
Deem um pausa no vídeo, pensem um pouquinho, reflitam. Bom, muitas pessoas respondem que é indiferente, porque a probabilidade, né, seria de 50%, já que agora a gente teria o quê? 2 portas, né? O apresentador sempre vai abrir a porta, uma das portas que possui o bode. Mas essa não é a resposta correta. Vejam o seguinte. Imaginem a seguinte situação. Nesse primeiro caso, vou até dar um zoom aqui para vocês verem melhor. Vamos imaginar, né, que o carro esteja na porta 1 e eu tenha o bode na porta 2 e um outro bode na porta 3. Então, na primeira situação, o jogador ele escolhe a porta 1, ou seja, ele escolheu o carro. Consequentemente, o apresentador ele vai mostrar um dos bodes. Se ele mostrar, né, o bode da porta A ou da porta B, se o jogador trocar de porta em qualquer uma dessas duas situações, o que acontece? Ele perde, certo? Agora vamos imaginar que o jogador tenha escolhido a porta 2, que contém um bode. Consequentemente, o apresentador vai abrir a porta 3. Ele sempre vai revelar um bode. Então, se o jogador trocar, ele ganha. Na terceira e última situação, se o jogador escolher a porta 3, consequentemente, o apresentador vai revelar a porta 2. E o que vai acontecer? Se o jogador trocar, ele ganha. Então, a gente vê que das 3 situações, em 2 delas, ao trocar de porta, o jogador ganha. Então, é recomendado que troque de porta, que a probabilidade de ganhar é maior, ok? Depois, se vocês tiverem mais interesse, podem assistir vários vídeos, tem vários vídeos interessantíssimos no YouTube, comentando, explicando, e é um problema bem bacana, tá certo? Problema de Monty Hall. Bom, agora que a gente já deu essa aliviada, né, a gente já sabe probabilidade condicional, regra da multiplicação, lei da probabilidade total. Agora a gente vai entrar no nosso famoso teorema de Bayes. O teorema de Bayes, ele é super importante, principalmente para o pessoal da biomedicina, mas também para o pessoal da biologia que vai trabalhar com testes diagnósticos, tá? Então, quando a gente fala em sensibilidade, especificidade, valores preditivos, a gente tem tudo isso envolvendo teorema de Bayes. Só para vocês saberem, o teorema de Bayes ele é utilizado nas mais diversas áreas. Epidemiologia, genética, processamento de imagem, aprendizado de máquina, psicologia, ciência forense. Esse teorema ele foi descoberto, né, por Bayes e também por Pierre-Simon Laplace. Mas acabou que quem ganhou toda a fama foi Thomas Bayes. Então, o que diz o teorema de Bayes? O teorema de Bayes, ele nada mais é do que aquela regra da multiplicação reorganizada. Então, se a gente tinha a seguinte situação, probabilidade de A vezes a probabilidade de B dado A igual a probabilidade de B vezes a probabilidade de A dado B, se eu quero simplesmente a probabilidade de B dado A, basta multiplicar os dois lados por 1 sobre a probabilidade de A, 1 sobre a probabilidade de A, né? Considerando o quê? Que a probabilidade de A é maior que 0. E aí eu vou ter probabilidade de A, ou seja, o nosso famoso teorema de Bayes. Então, o teorema de Bayes, ele permite o cálculo de probabilidade de B dado A, se a gente conhecer a probabilidade de A, a probabilidade de B e a probabilidade de A dado B. Ok? E aí, essa probabilidade de A gente pode simplesmente reescrevê-la como? Usando a lei da probabilidade total. E aí, cada uma dessas parcelas tem um nome especial.
A nossa probabilidade buscada é a probabilidade a posteriori. A nossa probabilidade de B é chamada de probabilidade a priori, ou seja, eu já sei essa informação, já tenho essa probabilidade inicialmente, a priori, e eu tenho, né, a probabilidade a posteriori, que é justamente a que eu quero, tá? Então, os outros componentes vão ser a verossimilhança, que é essa outra probabilidade condicional, e a nossa evidência, ok? Bom, então, para ver se a gente entendeu o teorema de Bayes, a gente vai ter o seguinte problema. Vamos imaginar a seguinte situação. Você está caminhando na rua e nota que o posto de saúde está fornecendo um teste gratuito para uma certa doença. O teste tem a seguinte confiabilidade. Sensibilidade. Se uma pessoa tem a doença, o teste tem 90% de probabilidade de dar um resultado positivo. Especificidade. Se uma pessoa não tem a doença, o teste tem 90% de probabilidade de dar um resultado negativo. Portanto, só 10% de probabilidade de dar um resultado falso positivo. Dados epidemiológicos indicam que a prevalência da doença é de apenas 1 em 10 mil. Mas como o teste é gratuito e não invasivo, você decide fazer. Alguns dias depois, você percebe uma carta informando que seu teste deu positivo. Agora, qual é a probabilidade de você ter a doença? Bom, dado todas essas informações, vamos então extrair, né, do enunciado as probabilidades necessárias para a gente determinar o que é pedido, que é a probabilidade de ter a doença. Então, a gente vai utilizar as seguintes notações. Quando eu quiser falar de ter a doença, a gente vai usar a notação D+. Então, consequentemente, D-, não ter a doença. T+, teste positivo, então, consequentemente, T-, teste negativo. Então, o enunciado diz que dados epidemiológicos indicam que a prevalência da doença é de apenas 1 em 10 mil. Ou seja, a cada 10 mil pessoas, uma tem essa doença. Então, a probabilidade de ser D+, ou seja, a probabilidade de ter a doença é 1 em 10 mil, que é exatamente igual a 0,0001. A prevalência ela é também chamada de probabilidade pré-teste, ou seja, antes de você fazer qualquer teste, a probabilidade de você ter aquela doença é dado pela prevalência, que é o que é observado na nossa população, ok? Bom, então eu já tenho uma primeira probabilidade, que é a probabilidade de ter a doença, 0,0001. A segunda informação que a gente tem é a sensibilidade. A sensibilidade, ela diz, né, se uma pessoa tem a doença, o teste tem 90% de probabilidade de dar um resultado positivo. Então, é uma probabilidade condicional. Por quê? Porque dado que a pessoa tem a doença, então é como se a gente tivesse aqui, dado que a pessoa tem a doença, o teste tem 90% de probabilidade de dar resultado positivo. Então, a probabilidade do teste ser positivo, dado que tem a doença, é de 0,9, ok? Outra informação, especificidade. Também é uma probabilidade condicional, só que agora a gente tem a informação de que, dado que a pessoa não tem a doença, eu tenho 90% de probabilidade de ter um resultado negativo. Então, a probabilidade do teste ser negativo, dado que não tem a doença, é de 0,9. Consequentemente, o evento complementar, que é a probabilidade de dar resultado falso negativo,
é de 0 a 10, ou seja, a probabilidade do teste ser positivo, dado que a pessoa não tenha doença, que é o que a gente chama de falso positivo, é de 0 a 10. Então, percebam, se eu somo essas duas probabilidades, eu tenho justamente a probabilidade igual a 1, que é a probabilidade total, ok? Se eu quisesse, eu também poderia falar que a probabilidade do teste ser negativo, dado que tem a doença, é de 0 a 10, que é o que a gente chama de falso negativo. O teste diz que é negativo, mas a pessoa tem a doença. Falso negativo, ok? Bom, então eu tenho todas essas informações e o que eu quero? Eu quero justamente a probabilidade de ter a doença, dado que o teste foi positivo, certo? Então, ó, dado que seu teste foi positivo, qual a probabilidade de ter a doença? Então, dado que o teste foi positivo, qual a probabilidade de ter a doença? Então, a gente já sabe o quê? Quem está depois da barra vai para o nosso denominador. Então, a probabilidade do teste ser positivo. Consequentemente, se eu tenho a probabilidade condicional D mais dado T mais, quem eu vou ter no meu numerador? A outra probabilidade condicional, invertendo a ordem dos eventos. Então, agora eu tenho a probabilidade de T mais dado D mais. E, consequentemente, vezes a nossa probabilidade a priori, que é a probabilidade de ter a doença, que é a nossa prevalência, a probabilidade pré-teste. Tenho essa informação? Tenho essa informação, certo? Que é justamente 0,9. Tenho essa informação? Tenho essa informação, que é justamente 0,001. Tenho a probabilidade do teste ser positivo? Essa eu ainda não tenho. Mas a gente sabe a lei da probabilidade total, que é o quê? Eu posso falar que a probabilidade do teste ser positivo, né, vai ser dada pela probabilidade da interseção de quem? Do teste positivo com a doença negativa, positiva, mais a probabilidade do teste positivo com a doença negativa. E eu posso reescrever essas probabilidades, né, da interseção de eventos como a probabilidade do quê? Da doença positiva vezes, doença positiva não, né, de ter a doença, vezes a probabilidade de T mais dado D mais a probabilidade de D menos vezes a probabilidade de T mais dado D menos. Tenho essa probabilidade? Tenho. Tenho essa probabilidade? Tenho. Tenho essa probabilidade? Não exatamente, mas tenho. Por quê? Porque se a probabilidade de D mais é 0,0001, a probabilidade de D menos vai ser o quê? 0,9999, que é justamente o complementar para que a gente tenha a soma igual a 1. Tenho a probabilidade de ter mais dado D menos? Tenho. Então, se eu tenho essas 4 probabilidades, eu vou ter a probabilidade de ter mais. Então, que é exatamente o que a gente tem aqui calculado. Chegamos, então, na probabilidade de ter mais de 0,10008. Jogando todos os valores na fórmula, a gente chega em 0,0009. Se vocês perceberem, a probabilidade é muito baixa. Por quê? Porque essa doença já é uma doença rara, é uma doença que
que a prevalência já é muito baixa. Mas se vocês perceberem, a probabilidade pós-teste ela aumentou em 9 vezes, né? Sem eu fazer o teste, minha probabilidade era de 1 em 10 mil. Agora, fazendo o teste e este sendo positivo, a minha probabilidade passa a ser de 9 em 10 mil. Ainda é uma probabilidade baixa, porque a doença é rara, ok? E aí, uma outra forma da gente ver essas probabilidades é o que a gente chama de diagrama em árvore. Como assim? Bom, a gente vai montando esses diagramas por meio das probabilidades que o enunciado passa pra gente. Então, a gente viu que a probabilidade de ser doente, que é a prevalência, era de 0,0001. Então, consequentemente, a probabilidade complementar é a probabilidade de não estar doente. E aí eu sei o quê? Que é o valor que, ao somar a 0,0001, eu vou ter o valor 1, a probabilidade total. Então, depois a gente pode ramificar a nossa árvore, que é o quê? Dado que está doente, eu posso ter o teste positivo e o teste negativo. E dado que não está doente, eu posso ter o teste positivo e posso ter o teste negativo. Então, eu tenho essas informações, consequentemente, eu tenho os valores complementares, certo? Então, eu consigo preencher toda a minha árvore. Ao ter os meus ramos preenchidos, ao multiplicar, deixa eu colocar aqui para vocês, ao multiplicar esses ramos, então, ao multiplicar essa probabilidade por essa probabilidade, eu tenho a interseção, a probabilidade da interseção, ou seja, a probabilidade de estar doente e teste positivo, certo? Que é exatamente esse ramo, estar doente e teste positivo. Nesse caso, eu tenho interseção de estar doente e teste negativo. Nesse caso, não estar doente, o teste ser positivo, e nesse caso, não estar doente e o teste ser negativo. Aqui o desenho foi errado, era para ter uma árvore, então vamos colocar aqui uma árvore, tá? Então, depois que eu tenho todas essas probabilidades, eu posso simplesmente o quê? Identificar as probabilidades que são interessantes para mim. Por quê? O meu teste não foi positivo? Então, não interessa para mim os ramos em que o meu teste é negativo. Não interessa para mim. Só interessa, então, os ramos em que o teste foi positivo, que é o primeiro e o terceiro ramo. Ok? Então, basta eu pegar os valores para minha expressão. Então, dado que o teste foi positivo, certo? Em quais situações eu tive teste positivo? Teste positivo, doente, teste positivo, não doente. Qual a probabilidade de estar doente? Então, qual é o ramo em que eu tenho doente? É o ramo doente com teste positivo. Ao jogar esses valores na fórmula, a gente chega também ao resultado encontrado. Então, é claro, o diagrama em árvore ele vai dar muito mais trabalho, porque a gente vai ter que formar cada um dos ramos, calcular cada uma das probabilidades. Mas, se vocês acharem que o teorema de Bayes é um pouco complexo, porque tem as fórmulas, vocês podem utilizar o diagrama de árvore, que vai facilitar na hora de montar essas probabilidades, ok? Dúvidas? Bom, então, com relação à probabilidade condicional e teorema de Bayes, a gente fica por aqui. Qualquer coisa, como eu sempre falo, não deixem de perguntar, não deixem de postar suas dúvidas. Um abraço e até o próximo vídeo.